queria ler o texto que está na Palavra de Deus em Filipenses capítulo 3, versos 18 e 19. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Aqui, meu irmão, minha irmã, o apóstolo Paulo está falando de pessoas que vivem um estilo de vida que é contrário ao Evangelho, contrário à cruz de Jesus Cristo. Ele não está falando das pessoas que vivem fora da igreja, ele não está falando dos incrédulos, ele está falando de pessoas de dentro da própria igreja, que dizem ser cristãos, que dizem amar a Jesus, que dizem servir a Jesus, mas vivem um estilo de vida, uma filosofia de vida, um pensamento que é contrário à cruz de Jesus Cristo. A cruz, meu irmão, minha irmã, nós sabemos que denota para nós arrependimento, confissão de pecados. A cruz denota para nós renúncia e seguir a vontade de Deus a qualquer custo, a qualquer preço. O Senhor Jesus disse muito claramente no Evangelho de Mateus: todo aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser conservar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, então a encontrará. Nós temos vivido uma geração da igreja, meu irmão, minha irmã, que simplesmente se envergonha destas palavras. Nós vivemos uma geração da igreja que não entende o Evangelho, que não compreende esse tipo de mensagem, que coloca a cruz como o centro da vida do cristão, e não apenas como um símbolo, mas sim como um estilo de vida de renúncia, um estilo de vida de negação do eu, de negação da própria vontade. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, tem se levantado nessa geração da igreja muitos líderes, muitos pastores, muitos profetas que pregam uma mensagem antagônica, uma mensagem contrária à cruz, e estão levando milhões e milhões de pessoas para a perdição, dentro das denominações, dentro das instituições cristãs, das instituições evangélicas. Veja bem, meu irmão, minha irmã, uma pessoa pode falar da cruz, uma pessoa pode subir num púlpito ou plataforma, cantar um belo hino sobre a cruz de Cristo, pregar uma mensagem completamente verdadeira, uma doutrina totalmente correta a respeito da cruz, e mesmo assim, essa mesma pessoa está apoiada numa plataforma, apoiada numa estrutura totalmente contrária à cruz de Jesus Cristo. E todo o sistema denominacional atual, todo o sistema religioso atual, ele está estruturado, apoiado numa plataforma contrária à cruz de Jesus Cristo, contrária ao Evangelho de Jesus. E as características dessas pessoas são bem claras. O Deus delas é o estômago, o Deus delas é a sua própria satisfação, o seu próprio desejo. Elas incitam as pessoas também a buscarem apenas aquilo que é temporal, apenas aquilo que é terreno, como se Deus estivesse preocupado apenas em dar às pessoas aquilo que lhes provê aqui na terra, dar a elas, como costumam dizer, o melhor desta terra, e como se Deus apenas se preocupasse com estas coisas, e que esse fosse o sinal
de uma vida espiritual saudável, ter prosperidade, ter sucesso, ter uma igreja grande, um canal de televisão, um programa de televisão, um programa de rádio, ter uma igreja sempre lotada, sempre cheia, como se isso fosse, como se isso tudo tivesse um princípio em si mesmo, como se tudo isso realmente tivesse um valor em si mesmo. Só que estas coisas, a Bíblia chama de coisas terrenas, a Bíblia chama de Deus deste século. O Evangelho tem isso como vergonha. Aquilo que é orgulho para estes homens, um ministério grande, uma igreja lotada, para Jesus Cristo é a vergonha deles. Porque as pessoas estão sendo levadas a um falso evangelho, um evangelho que nega a cruz de Cristo, que não leva as pessoas à renúncia do pecado, que não leva as pessoas à renúncia do seu próprio ego, mas antes, esse evangelho falso que é pregado nas denominações incita as pessoas à busca, a uma busca ambiciosa de tudo que o mundo pode dar, do que eles chamam de o melhor desta terra. Por isso, meu irmão, minha irmã, tome cuidado. Saia fora deste falso evangelho. Venha para a cruz de Jesus Cristo. Venha se abrigar à sombra da cruz. Venha negar o seu próprio eu. Venha se entregar ao senhorio de Jesus Cristo, porque Ele está voltando em breve. Não acredite nesses falsos evangelhos que são pregados no sistema religioso, nesse falso evangelho de prosperidade, de busca de sucesso terreno. Este é o evangelho dos inimigos da cruz de Jesus Cristo. Fique na paz do Senhor.